Oi, gente! Então, hoje a gente vai dar início à nossa saga de farmacologia e eu vou fazer da mesma forma que os outros vídeos. Eu vou falar dos assuntos que eu considero mais importantes e espero que vocês entendam e compreendam a matéria. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que saber de farmacologia é definir princípio ativo e fármaco. Princípio ativo, ele é o principal componente de qualquer produto. Então, por exemplo, um creme de morango, o princípio ativo é um morango. Uma geleia de morango, o princípio ativo é o morango. Uma pasta de dente de carvão ativado, o princípio ativo é o carvão ativado. Então, é o principal componente daquilo, é aquele que dá as características daquele produto. Então, um fármaco, ele é um princípio ativo. Sim, o fármaco, ele é obrigatoriamente um princípio ativo, porque ele é aquele que está presente no medicamento e que faz o efeito, é o que realiza o efeito daquele medicamento, é o que dá, o que modifica a nossa fisiologia. Então, por exemplo, o Tilenol. O Tilenol, o princípio ativo é o paracetamol. Então, o paracetamol, ele é um fármaco, consequentemente, ele é um princípio ativo. Então, todo fármaco é o princípio ativo, mas nem todo princípio ativo é um fármaco, porque princípio ativo é o principal componente de qualquer produto. Definimos, então, o que é um fármaco e o que é um princípio ativo. Agora, a gente vai definir o que é remédio e o que é medicamento. Medicamento, ele é todo aquele que modifica a nossa fisiologia para trazer um bem-estar, para trazer um resultado positivo. Isso significa que, pela OMS, o medicamento, ele é aqueles que estão na nossa farmácia. Então, é o Tilenol, é o paracetamol, ele tem eficácia comprovada, ele tem resultados comprovados. O remédio, ele é qualquer coisa que traga um benefício para o tratamento. Então, uma massagem, um creme, um chá, uma planta, ele talvez não tenha eficácia e segurança comprovada, mas ele faz bem. Então, ele é usado. Por exemplo, uma pessoa está internada e ela está com antibióticos. Mas uma vez por semana, ela recebe uma visita de um reikiano, um que faz reiki. Então, o reiki, ele é um remédio, porque ele faz bem para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo ele não tem nem eficácia, nem segurança comprovada. Diferente dos antibióticos, que foram anos e anos testados e vão mexer na fisiologia daquele paciente e garantir um bem-estar para ele. Droga, então, é qualquer matéria-prima, vegetal ou animal. Então, a droga pode ser um hortelã ou pode ser a maconha. Então, acho que é mais fácil, né? Tá bom. Agora, existem 3 formulações. As formulações, elas são auxiliares no medicamento. A adjuvante é a substância que favorece com que aquele princípio ativo tenha determinadas características. Por exemplo, eu preciso que um remédio para criança, ele seja bem líquido. Então, esse líquido, quem vai dar é o adjuvante. Agora, eu preciso que esse remédio para criança tenha um sabor bom. Quem vai dar isso? São os corretivos. Os corretivos são aqueles que mexem no sabor da substância, para trazer uma facilidade na hora de tomar, enfim. E o veículo é onde aquele medicamento tá. Então, por exemplo, se ele tá num xarope, o veículo é o xarope. E o sabor que ele tem é corretivo. E as substâncias que estão nesse xarope que facilitam com que o fármaco seja administrado são os adjuvantes. Então, a gente tem as fases da ação desse fármaco. Elas não são exatamente fases, elas são alguns processos. Então, a farmacocinética, ela é o caminho que o medicamento vai percorrer do começo ao fim do seu organismo. Então, nela vão ter algumas fases que a gente vai ver mais pra frente. Mas ela, em geral, é exatamente isso. É o caminho que a substância vai percorrer. A farmacodinâmica
ela vai ser a partir da absorção. Então, ela vai ser como que esse fármaco vai lidar com o nosso organismo. O que ele vai mexer, como que ele vai modificar, o que ele vai nos ajudar. E a fase farmacêutica é lá no comecinho, quando é da liberação até a absorção. Por enquanto, é isso que a gente tem que saber. Mais pra frente, a gente vai entender como que isso funciona direito. Aí tem as vias de administração. Dessa parte que é importante saber, que tem a enteral e a parenteral. A enteral, ela é oral e sublingual. E a parenteral, ela vai ser várias, como a endovenosa, a intravenosa, subcutânea. Tá nessa partezinha aqui, ó. Tá bem facinho de entender, na real, né? Mas daqui, o que a gente tem que... A única coisa que a gente tem que saber é que, em relação à farmacocinética, na absorção, todas elas passam por absorção, menos a endovenosa. A via endovenosa, ela não tem absorção, porque a absorção, ela vai acontecer no nosso estômago, no nosso intestino. Quando a gente ingere um medicamento, ele vai para lá e aí ele vai ser absorvido. Ele vai passar pelo fígado, pela metabolização, enfim. Já a via endovenosa e intravenosa, que é na veia, ela já vai direto para o sangue. Então, indo direto para o sangue, ela não vai passar pela absorção para cair no sangue, porque ela vai direto. Isso a professora deixou bem claro, que as vias intravenosas, elas não passam por absorção, certo? Gente, nessa aula, nessa parte da matéria, era isso que eu queria falar. Eu acho que, assim, eu expliquei as partes principais, tá? Se vocês voltarem no material, vocês vão ter algumas imagens. Aí vocês podem estudar mais as vias. Mas eu acho que das vias, o mais importante mesmo era isso. Eu agradeço pra quem assistiu até agora. E eu vou postar mais videozinhos assim pra vocês poderem acompanhar. É isso. Obrigada.